Oi galera, eu sou a Estela do Arte das Valquírias e hoje nós vamos falar sobre o mito de Ísis e Osíris. E hoje a história está bem no estilo casos de família. Nós estamos falando de Ísis, Osíris e Sete, que eram irmãos. Ísis e Osíris eram também casados e eram um puta casalzão responsável pela colonização do Vale do Nilo. Eles ensinavam agricultura, tecelagem, eles curavam, eles ajudavam, eles ensinavam, e eles são responsáveis aí pelo crescimento do vale, né? Por prosperarem ali. E eles cuidavam muito bem de tudo, o que deixava Sete muito furioso e enciumado, porque eles também eram um casal que se amava muito, que dava super certo, então causava esse desconforto em Sete, que ficou pior quando Osíris teve que sair para resolver um conflito de guerra em um outro lugar, e quando retornou foi super bem recebido pela Falciane do Sete, que abraçou muito ele. Nossa, Osíris, que saudade de você, você fez muita falta. E aproveitou esse momento aí, dessa confraternização da volta do irmão, para tirar as medidas do corpo de Osíris. A ideia de Sete era fazer um sarcófago com estacas para poder prender Osíris. Então ele fez exatamente com as medidas do corpo de Osíris. Chamou Osíris para comer na casa dele, vamos lá jantar lá em casa, fez um mega jantar, convidou uma senhora galera, e em certo horário dessa festa, desse jantar, ele mandou trazer o sarcófago, colocou ali no meio do salão e propôs a brincadeira para geral, que era quem conseguia entrar ali e caber perfeitamente, no maior estilo sapatinho de Cinderela. Quem conseguiria entrar ali levaria o sarcófago de presente para casa, inteiramente de graça, fretes grátis e tal. Então, todo mundo resolveu entrar, cada um de cada vez. É certo que os lacaios de Sete já sabiam disso, entrou para poder levantar a brincadeira, e quando foi a vez de Osíris, ele servia perfeitamente e os lacaios de Sete trancaram ele lá dentro. Trancado ali, ele morreu apertadinho naquele sarcófago, e o sarcófago foi jogado no Nilo e seguiu a correnteza do Nilo. Ísis ficou sabendo, chorou muito pela morte do marido, eles se amavam muito e isso foi um sofrimento muito grande para ela. E dizem que ela chorou tanto que ela conseguiu fazer a cheia do Nilo. Então toda vez que o Nilo tem a cheia, dizem que são as lágrimas que Ísis derramou pela morte do marido. Ela saiu em busca do corpo e também saiu fugida, porque Sete também prometeu matá-la. E algumas versões desse mito dizem que ela já estava grávida, esperando Horus, né, o filho dela, de Osíris. E que ela saiu tanto para procurar o corpo, quanto para procurar um lugar que fosse seguro para que ela desse a luz a Horus. Quando ela deu luz a Horus, ela teve alguns insights, né, que mostravam onde estava o corpo do marido, e ela conseguiu reaver. E trouxe o sarcófago arrastando de volta, velando ali o corpo do marido. Ela teve que deixar ele ali na beira do Nilo para poder buscar o bebê. E quando ela voltou, o sarcófago não estava mais lá, porque Sete tinha pego o corpo do marido, esquartejado em 14 partes e espalhado pelo país inteiro. E ela, que não ia abandonar o corpo do marido, foi atrás de todas as peças e conseguiu reaver todas 13, porque a 14ª seria o falo, né? O pênis do marido, que foi comido por peixes, então não tinha como reaver. Então ela colocou ali no lugar do que seria o falo normal, ela fez um membro de ouro, né? Então a segunda versão desse mito diz que ela engravidou exatamente aí, quando eles estavam fazendo o ritual para recolar o corpo de Osíris.
Horus então foi mantido em segredo até que ele fosse jovem, né, que fosse um adulto suficiente para bater de frente com o tio e pedir as terras de volta que eram suas por direito. E Ísis, com o corpo de Osíris, preparou o seu embalsamento. Então foi a primeira história de mumificação, de embalsamento, de ritos fúnebres que são da cultura egípcia, foram de Ísis embalsamando Osíris para que ele tivesse um corpo bem guardado, para que pudesse também fazer uma boa passagem para o mundo dos mortos. Ísis levou o marido para o mundo dos mortos e retornou. Uma hora Horus ficou adulto o suficiente para ir bater de frente com o tio e foi lá reclamar o reino dele, dar 3 tapas na cara dele e falou que ia tomar o reino de volta sim. Sete não gostou, a porradaria comeu solta e comeu solta por anos. Anos e anos e anos. A luta durou aproximadamente 80 anos. E aconteceu coisas muito idiotas, porque essa luta era por jogos, essa luta era por provocação entre os dois, eram de porrada mesmo, de briga, enfim, durou muitos anos. E uma dessas porradarias, por exemplo, Horus estava perdendo ali pro tio na mãozada, e a mãe dele, achando que Horus ia perder, tentou tacar uma lança em Sete. O problema é que a lança desviou e acabou acertando o filho dela, né? E ele, full pistola com a situação, não queria nem saber de onde veio, ele queria devolver e acabou arrancando a cabeça da mãe sem querer. Essa cabeça teve que ser colocada depois da cabeça da vaca e fica por uma outra ocasião. Mas coisas horríveis aconteceram durante essa briga. Por exemplo, Sete praticou um estupro, né, em cima do próprio sobrinho. E depois, para reaver essa situação, Horus resolveu tirar os testículos de Sete. E durante uma outra briga, Sete conseguiu arrancar um olho de Horus. Então isso demorou 80 anos nessa briga do caramba. Teve uma hora que ninguém aguenta mais. Falou, gente, por favor, já faz 80 anos, vocês não sabem, dá um jeito nisso aí. Vamos chamar alguém para intermediar. Ísis foi a primeira pessoa, né, foi a primeira divindade que conheceu o nome de Ra, né, o Deus Sol. E quando você conhece o nome, que era um segredo, mas quando você conhece, você tem poder sobre aquele que você conhece o nome. Então Ísis tinha esse poder sobre Ra e pediu a ele que intermediasse, desse as terras do Egito para o filho Horus. E foi isso que aconteceu. Ele intermediou, deu para Horus as terras do Egito, e mesmo tendo as terras do Egito para si, Horus conseguiu levar adiante e vingar a morte do pai. Então você imagina uma briga de família que demora 80 anos para se resolver. Você achou que a sua família era bagunceira e briguenta. Não tanto quanto Osíris, Ísis, Horus e toda a galera do Egito. Se vocês gostaram dessa história, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e tchau!